Pessoal, vamos falar agora na terceira parte da reclamação, né? Ou reclamação constitucional. Tem algumas doutrinas que a gente vai encontrar esse termo, reclamação constitucional. E nosso primeiro contato, tem ali a parte histórica, né? Da onde surgiu esse termo, né? Reclamação constitucional. Então agora, nessa terceira parte do nosso estudo, eu vou falar sobre a competência, ok? Então tá. A definição da competência para a reclamação é sempre de um tribunal. Ponto pacífico. O critério, né, que a gente vai usar está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 988 do Código de Processo Civil, não é do penal. Parágrafo 1º, artigo 988 do Código de Processo Civil. In verbis, seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Se o ato usurpador da competência ou da desobediência, né, dos julgados, né, for de juiz de direito ou juiz federal, a competência será respectivamente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Juiz de direito é aquele juiz monocrático, né, juiz singular, né, de primeira instância, ou juiz federal, né? Então, nesse caso, também seria o juiz de direito, juiz monocrático, juiz singular, né, juiz de primeira instância. Juízo de primeira instância vai ser, então, Tribunal de Justiça do Estado. E se for um juiz federal, Tribunal Regional Federal, ou seja, o TF, Tribunal Federal daquela região. Tá? Beleza. Nos tribunais de segundo grau, aí já, Tribunal de segundo grau, turma recursal, grau de recurso, já sabemos disso. O julgamento competirá a qualquer de seus órgãos de acordo com os critérios de competência, né, do seu regimento interno, que a gente chama de RI. Né? Será, pois, o órgão que teve a sua competência usurpada, né, pelo juiz que não cumpriu a sentença, né, ou aquele que teve a autoridade de sua decisão contrariada. Né? Beleza? Por outro lado, a competência será do STJ, Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que sua competência seja usurpada por tribunal local ou por juiz de primeiro grau, né, que é o juízo singular, monocrático, enfim. No caso de competência penal originariamente, né, com o julgamento da ação penal, compete à Corte Especial. Desta será a competência para o julgamento da reclamação desta Corte Especial. Se quem teve a competência usurpada for o STF, lhe competirá o julgamento da reclamação. A competência para seu julgamento poderá ser do Pleno, né, com todos os ministros, né, ou da turma. Isso aí está lá no regulamento interno do STF, artigo 161, caput, e também concomitantemente com o artigo sempre importante, 988, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Não é processo penal. Estamos falando da reclamação ou reclamação constitucional do processo penal. Mas esse artigo 938, né, e seus parágrafos do Código de Processo Civil é de suma importância. Bom, é aquela leitura obrigatória, né? Com isso, fica revogada a regra do artigo 9º, inciso 1, a linha C, do Regulamento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 49 de 2014, dispondo que a reclamação será da competência das turmas quando tiver por finalidade preservar a competência do tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou súmula vinculante. Importante, né? Você vai botar lá, né? Não precisa marcar com canetinha vermelha, amarela, não. Vai botar lá. Vai fazer uma caveirinha e botar IPC. Importante pra caramba. Por quê? Se houver usurpação de competência de feito ou ato que seja de competência do plenário, né,
do STF, ou seja, plenário, são todos os ministros, né? Todos os ministros, a reclamação deverá ser julgada pelo próprio pleno. Plenário, pleno, mesma coisa. E não por uma das turmas, né? Assim. Porque as turmas já são especializadas para um tema e tal, né? Tem uma distinção aí em relação às turmas, são como se fossem temáticas. Ah, a turma do exemplo hipotético, eu assisti no STJ quando estive lá. Ah, vamos assistir a qual turma? Ah, a turma criminal, ou a turma que vai julgar direito do consumidor, né? Então eu vi no STJ em Brasília, quando tive uma visita técnica jurídica pela universidade, eu tive a oportunidade de escolher no STJ. Então já me dá, quando fala turma, eu já sei que é uma turma temática. O pleno eu ia assistir também uma sessão no plenário, né? Plenário ou pleno do STF, Supremo Tribunal Federal, também através dessa visita técnica jurídica que eu fiz. Foi muito, muito interessante também o advogado tendo o seu tempo, né, diante dos ministros e expor sua convicção e fundamentação, né? E o promotor também. Enfim, voltando aqui. Assim, em se tratando de ação penal de competência originária ou originariamente do Supremo Tribunal Federal, do STF, a competência será do plenário, no caso de crime comum praticado pelo presidente da República, vice-presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. E isso está no regulamento interno do STF, artigo 5º, inciso 1. Por outro lado, será de uma das turmas a competência para julgar a usurpação de competência no caso de crimes comuns praticados por deputados federais e senadores. Isso está no regulamento interno do STF, artigo 9º, inciso 1. Aí ele já fez uma distinção. O que vai ser para o pleno, todos os ministros, o que vai ser das turmas, né? Ok. Por outro lado, regras específicas para a distribuição da reclamação nos seguintes casos. Primeiro, é distribuída ao relator do feito principal a reclamação que tiver como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. E segundo, a distribuição será livre quando a reclamação tiver, abre aspas, como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes contra todos, ok? Terceiro, se o relator da causa principal já não integrar o tribunal, a reclamação será distribuída ao seu sucessor. Quarto, se o relator assumir a presidência do tribunal, a reclamação será redistribuída ao ministro que o substituir na turma. Quinto, haverá distribuição por prevenção ao presidente quando a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da competência ou o descumprimento da decisão sua. Sétimo, se a reclamação por usurpação de competência foi acolhida, o relator ficará, abre aspas, prevento para o processo avocado. Oitavo, se a reclamação tiver como causa de pedir a usurpação de competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao relator de habeas corpus, oriundo do mesmo inquérito ou ação penal, inquérito policial ou ação penal. O que vem, que fica claro nessas regras específicas da distribuição é a questão de prova, né? Por exemplo, aqui é distribuído ao relator do feito principal a reclamação que tiver como causa de pedido de descumprimento de decisão cujos feitos sejam restritos às partes. Isso aqui ele vai fazer aquele jogo de palavras, vai te dar a situação hipotética, né, na questão, no enunciado, e vai te perguntar, haverá distribuição, no quinto aqui, haverá distribuição por prevenção ao presidente, aí vai botar relator para fazer aquela pegadinha para ver se você realmente domina, né? A reclamação por usurpação de competência foi acolhida, o relator ficará prevento para o processo avocado. Aí ele vai dizer se não fica prevento, vai fazer aquelas palavrinhas, né, que incomoda e que numa questão subjetiva você tem que ir até por eliminação. Enfim, vamos mudar agora e falar sobre o provimento.
aliás, procedimento, né? O procedimento é o rito, a forma como é que vai se proceder. Bom, basicamente, o procedimento compõe-se dos seguintes atos procedimentais. Primeiro, petição inicial. Segundo, distribuição ao relator. Relator, porque nós estamos em um tribunal. Terceiro, notificação da autoridade coatora para prestar informações e citação do interessado para contestar. Quarto, possibilidade de concessão de liminar. Quinto, informações da autoridade coatora. Sexto, contestação do interessado. E sétimo, julgamento, que é o final, né? Julgamento para ver se essa reclamação procede ou não. Formulada mediante petição inicial, né? Endereçada ao presidente do tribunal. Lembrando, nesse caso agora, você tem que pegar o Código de Processo Civil, artigo 988, parágrafo 2º, leitura obrigatória, o caput e os seus parágrafos, tá? Assim que recebida a petição inicial pelo presidente do tribunal e não é pelo relator, aí que está a questão, né, do que é cobrado em prova. Assim que recebida, a reclamação será recebida pelo presidente do tribunal. A reclamação será autuada e distribuída agora sim ao relator do processo principal, se possível. Isso já está no artigo 988, parágrafo 3º. Se não houver relator vinculado ao processo principal, a reclamação será distribuída livremente para um dos integrantes do órgão competente, tá? Bom, no caso de reclamações interpostas perante o STF ou STJ, tem-se admitido o julgamento monocrático, singular, tanto no caso de inadmissibilidade por falta de condições da ação, né, ou pressupostos processuais, quanto em seu mérito, tá? Quando a matéria versar entendimento consolidado já pelo tribunal. Aí já vai direto para o relator, ou para o tribunal, ou para o presidente do tribunal, ou seja, aí já é uma decisão monocrática, não vai levar nem para o pleno e nem para as turmas, ok? No caso de reclamação interpostas perante STF e STJ, tem-se admitido o julgamento monocrático, tanto no caso de inadmissibilidade, por falta de condições da ação, ou pelos pressupostos processuais. Então, nessas duas condições, inadmissibilidade, falta de condição da ação, ou pressupostos processuais, quando em seu mérito, quanto ao seu mérito e quanto à matéria versar entendimento já consolidado, ou seja, um entendimento uniforme, ok? Do tribunal. O relator determinará que a autoridade que praticou o ato impugnado preste informações no prazo de 10 dias. Isso já está no Código de Processo Civil, artigo 989, inciso 1. Importante a leitura. Além disso, também determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Artigo 989, Código de Processo Civil, inciso 3. Tá? Prazo de 15 dias. Isso aí, para cair em prova, objetiva é lugar comum, né? É chover no molhado. Evidente que tais providências somente serão tomadas se não for o caso de indeferimento liminar da reclamação, no caso da autoridade, embora referindo-se a informações, tal resposta terá natureza de verdadeira contestação, podendo e devendo ser muito mais do que um mero relato formal e sintético dos fatos. Caberá à autoridade apresentar uma defesa verdadeira, apontando defeitos processuais de irregularidades, como defendendo no mérito o ato tido por desrespeitador da competência ou da autoridade do tribunal. No caso do interessado em que há explícita referência à apresentação de contestação, esta deverá seguir o disposto nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil. Olha como nós temos muita coisa do Vadimeco do lado aqui, Código de Processo Civil, né? Para a gente marcar lá no nosso Código de Processo Civil, e se tiver um código comentado, para você extrair, né, melhor o seu entendimento. Admitindo tantas defesas processuais, por exemplo, não
cabimento da reclamação, pois a decisão já transitou o julgado, quanto defesas de mérito. Por exemplo, a decisão não violou a súmula vinculante, pois inexiste identidade entre a situação do caso e a hipótese subjacente que levou à edição da súmula. Artigos importantes: 988, Código de Processo Civil, artigo 989, Código de Processo Civil, artigo 336 e 337, Código de Processo Civil, tá? Além da autoridade e da parte interessada, o artigo 990 do Código de Processo Civil prevê que qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Evidente que o interesse deverá ser um interesse jurídico, justificado pela influência que a manutenção ou a cassação da decisão impugnada pelo reclamante terá na esfera jurídica do impugnante. Por isso, o motivo da reclamação, que você teve uma sentença, né, que não foi cumprida. Trata-se da modalidade facultativa de intervenção de terceiros. Uma vez admitido no processo, o interessado passa a ter o direito de ser intimado de todos os atos e termos do processo, podendo inclusive fazer a sustentação oral quando o julgamento final das causas ou da causa. O relator ainda poderá ordenar a suspensão do processo e do ato impugnado para evitar dano irreparável. Isso já está, artigo 989, inciso 2, Código de Processo Civil. A expressão suspensão do processo deve ser interpretada em sentido amplo, largo, como autorizadora de qualquer modalidade de tutela de urgência. Importante em regra, para evitar dano no caso de descumprimento de decisão judicial, bastará que se suspenda o processo ou a eficácia do ato que desrespeitou a autoridade de julgado do tribunal ou que usurpou a sua competência. Porém, nos casos em que a decisão desrespeitada exija um atuar da autoridade, por exemplo, expedir alvará de soltura ou contramandado de prisão, e esta se omita em cumprir a determinação do tribunal, a suspensão do processo ou do ato de nada adiantará. Nesse caso, poderá o relator determinar medidas ativas para o cumprimento da medida liminar concedida, por exemplo, expedir alvará de soltura ou conceder salvo-conduto. Importante. IPC, tá? Nesses casos aí, tá? Bom, contra as decisões do relator será cabível o AR, ou seja, agravo regimental previsto na Lei 8.038 de 90, a despeito do Código de Processo Civil ter previsto o agravo interno, que a gente chama de AI, né, em seu artigo 1021, na parte de recursos, né, e mesmo que a reclamação constitucional em matéria penal siga o rito do artigo 988 a 993 do CPC, Código de Processo Civil, no caso de agravo regimental, ainda vigora o artigo 39 da Lei 8.038 de 90, devendo o recurso ser interposto no prazo de 5 dias. Prazo para cair em prova objetiva é tranquilo, né? Lugar comum. Após o prazo para as informações da autoridade e eventuais contestações dos interessados, deve-se dar vista ao Ministério Público por 5 dias para a manifestação, salvo se a reclamação não for formulada pelo próprio MP, segundo o artigo 991 do Código de Processo Civil. Evidente que no processo penal poderão ocorrer casos em que o ato desrespeitador da autoridade de decisão do tribunal seja praticado pelo MP, Ministério Público, como, por exemplo, recusar-se, no caso do Ministério Público, recusar-se a dar vista ao defensor de procedimento investigatório, conduzido pelo próprio MP, Ministério Público, afrontando a súmula vinculante número 14 do STF. Nesse caso, será o Ministério Público o legitimado passivo da reclamação e, como na condição de autoridade, já terá sido cientificado a prestar informações. Isso está bem claro no artigo 989, inciso 1 do Código de Processo Civil. Não será necessário abrir de vista sem que isso gere qualquer prejuízo ao contraditório, né? Na reclamação não há fase institucional. Importante lembrar, pausa. Importante lembrar que a gente sempre fala ampla defesa e contraditório. Bom, tá? Vamos por partes, como o didático Jack Stripador.
ampla defesa e contraditório, cabe também a defesa, tá? Ela vai contradizer o que o Ministério Público, né, está acusando. Ponto pacífico. Agora, o contraditório cabe somente ao Ministério Público. Por que, Mauro? Calma que eu explico, eu estou aqui. Ministério Público não precisa de defesa. Ele só acusa, né? Então, ele tem o direito contraditório. Já que a defesa se manifestou, ele vai contradizer a defesa. Então, quer dizer, Ministério Público, contraditório. Ponto pacífico. Defesa, contraditório, contradizendo o que o MP está acusando, o Ministério Público, né, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça. Então, quer dizer, a defesa ela tem direito ao contraditório e à ampla defesa, e usar os seus meios legais para se defender. Mas o MP, o MP também é ampla defesa. Não. Vai se defender de quê o Ministério Público? Ele não tem que se defender de nada, ele é um fiscal da lei, ele é um custos legis, né? Então, fiscal da lei e também fiscal do direito, acima ainda de tudo. Ele é fiscal da lei, né? Como custos legis, como parte ali, tudo bem, mas ele também é um fiscal do direito, entendeu? A partir do momento que ele está acusando alguém e vem ao conhecimento por provas cabais que o acusado por ele não tem nenhum envolvimento, ele retira, ele mesmo já vai solicitar a defesa. Né? A gente sempre tem essa ideia de, não, o Ministério Público acusa. Bom, acusar é uma das atribuições do Ministério Público. Tá? Bom, na reclamação não há fase instrutória. Importante pra caramba! Coloque uma caveirinha lá e bote lá um IPC, exclamação. Importante, na reclamação não há fase instrutória, porque aí ele chega na prova e já vem com um texto lá. Na fase instrutória da reclamação constitucional, tu já arrisca logo. Negativo, não existe. Bom, na reclamação não há fase instrutória. Em se tratando de processo documental, a demonstração das alegações fáticas do reclamante somente será cabível por meio de provas pré-constituídas. Ok? Ok. A petição inicial da reclamação deverá ser instruída com documentos que demonstrem, comprovem a ilegalidade do ato impugnado, por ter usurpado a competência do tribunal ou desacatado, ou seja, não cumprida a autoridade de seu julgado. Evidente que o fato de se tratar de um procedimento sumário, né, no qual inexiste a fase instrutória destinada à produção de provas constituendas, não significa que inexiste instrução ou análise de prova. Ou seja, existe a instrução, mas mediante a produção de prova documental, prova que a gente chama de prova pré-constituída, tanto na petição inicial, quanto nas informações da autoridade e na contestação do interessado. Aí você vai substituir essa fase instrutória. Trata-se, pois, assim como nos congêneres habeas corpus e MS, mandado de segurança por cognição, ou de cognição, tá? Segundo eventos probatórios, cujo efeito prático é que, na ausência de prova documental, ou seja, prova pré-estabelecida, segura do ato usurpador da competência ou violação da decisão, né, da autoridade da decisão, o resultado deverá ser a extinção da reclamação sem o julgamento do mérito, dada a falta de uma condição da ação, no caso, o interesse de agir por inadequação da via eleita, da via escolhida. Bom, no caso da reclamação contra ato jurisdicional, é comum que sequer haja controvérsia fática, muito mais do que demonstrar e comprovar documentalmente as assertivas do reclamante, o que se pretende discutir do ponto de vista da questão jurídica. Assim, em caso prático, por exemplo, no caso em que se alegue que houver usurpação da competência do tribunal, substancialmente se está diante de uma análise de qual órgão competente para o caso e, em especial, se há ou não incidência nas regras de foro por prerrogativa de função. Na sessão de julgamento, as partes terão a palavra por 15 minutos para a sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Isso já está previsto no CPC, artigo 937, caput, inciso 4. Melhor, inciso 6.
Evidente que a decisão do tribunal se dará por maioria dos votos. Todavia, a lei não estabelece o que fazer em caso de empate. Se a reclamação for julgada procedente, o tribunal cessará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 992 do Código de Processo Civil. Bom, no caso de decisão que viole a autoridade de decisão do tribunal, o ato será cassado, isto é, terá tolhida sua eficácia jurídica. Evidente que, nesse caso, haverá apenas e tão somente a cassação, sem necessidade de que outro ato seja proferido pelo tribunal. Não haverá reforma da decisão, mas apenas a sua cassação. Por outro lado, no caso de usurpação de competência do tribunal, além de cassar o ato atentatório à sua competência, o tribunal poderá determinar medidas adequadas à solução da controvérsia. Nessa hipótese, é mais detalhado o regulamento interno do STF, que prevê a possibilidade do Supremo Tribunal Federal avocar a causa, chamar para si a causa, de sua competência originária ou determinar a remessa do recurso que lhe incumbe julgar. Isso já está no artigo 161, inciso 1 e 2, respectivamente, do regulamento interno do STF. Julgado procedente o pedido, o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão pelo juiz ou tribunal inferior, independentemente de lavratura do acórdão, segundo o artigo 993 do Código do Processo Civil. Importante. Fica claro, portanto, que deverá haver imediato cumprimento da decisão tomada pelo tribunal, não cabendo sequer ao órgão inferior manifestar-se sobre o ato que fora cassado. A decisão de procedência ou improcedência da reclamação desafia, como qualquer decisão, embargos de declaração. Concedida ou denegada a reclamação no âmbito dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, será eventualmente cabível recurso especial, ou recurso ordinário. Se a denegação for pelo STJ, será cabível recurso extraordinário. Isso está previsto no artigo 102, inciso 3 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? E lembrando que existem outras ações autônomas, Eu falei do habeas corpus, eu falei da revisão criminal e agora a reclamação, mas tem ações autônomas de embargo de decisão, tem embargo do acusado, também ações autônomas de impugnação. E se tiver tempo a gente vai fazer esse estudo aí, tá? E embargos de terceiro de boa-fé, ok? Ficamos, em relação à reclamação ou reclamação constitucional, dependendo da doutrina, ficamos por aqui o nosso estudo, ok? Um abraço.